Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome da SBCC, Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, agradecemos a presença de todos. Sou a Alessandra Lopes, da agência Momento Comunicação, responsável pela realização dos webinários da SBCC, que, dentre seus propósitos, tem a disseminação de conteúdo, que é essa série de webinários que a gente fez ao longo do ano e que a gente tem uma agenda já programada para 2026. O tema do nosso encontro de hoje é a definição do produto, o ponto de partida para um processo de esterilização confiável. Quero em especial agradecer nossos apoiadores, né, que estão junto nessa jornada aí da gente para essas divulgações técnicas, que é a Brava e a empresa Arcontemp. Antes de iniciar oficialmente o webinar, informo que as perguntas devem ser enviadas no chat, no botão Q&A que fica embaixo, na base da nossa tela. Agora, dando sequência ao webinar, passarei a palavra ao Célio Martins, que é diretor técnico da SBCC, para suas considerações. O Célio é consultor em sistema de ar-condicionado para controle de contaminação em salas classificadas, engenheiro mecânico desde 1985, dedicado à avaliação de equipamentos e sistemas, comissionamento e qualificação de salas limpas e estabelecimentos assistenciais de saúde. E atualmente é presidente do Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da Abrava. Célia, a palavra é sua. Obrigado, Alessandra. Gostaria de saudar todos os participantes, agradecer por esse momento que vocês nos proporcionam de troca de informação. E essas informações vêm de especialistas do naipe que temos nessa noite, né? O Cláudio Carraro fazendo a sua apresentação e a Rose Nascimento, também da nossa diretoria, mediando o evento e aí contribuindo aí para o fluxo de informação, para o debate. Quero também agradecer à Contemp, que tem sempre estado presente conosco, apoiando nossos eventos, sinal de que acredita numa parceria, acredita num apoio para os eventos da SBCC. Quero, em primeira mão aqui, trazer a vocês a aproximação que ganhamos esse ano, nesses últimos tempos, com a Anvisa, criando assim uma parceria de troca de informações, de aprendizado, extremamente importante para todo o setor. E todos estão participando. Vocês participando dos nossos webinários, estão participando conosco também junto à Anvisa, e isso beneficia todo o nosso setor, todo o nosso segmento de salas limpas, controle de contaminação, sai beneficiado com essa possibilidade de trabalho em conjunto. Eu desejo aqui a todos um ótimo evento, uma ótima palestra ao Cláudio, uma ótima moderação à Rose e uma condução sempre eficaz da Alessandra. Obrigada, Célio. Seguindo agora, né, com o nosso webinar, vou passar a palavra para a Rose Nascimento, que é diretora da SBCC, que vai fazer a mediação deste webinar. A Rose é farmacêutica, possui uma vasta experiência nas indústrias farmacêuticas, como tem alguém com o microfone aberto. Vamos lá. Como eu estava falando, a Rose tem uma vasta experiência na indústria farmacêutica, como MSD, Eurofarma, Instituto Butantan, Libes, Amgen, atuando como gestora de processos assépticos e consultora técnica, com foco em processos de fabricação e preparo de áreas para auditorias nacionais e internacionais. É membro fundadora do Chapter Brasil, América Latina do PDA, participou da revisão de normas junto à Anvisa, EIDC 301-219, ou de 2019, e N35-219, e do anexo 1 do PIX. É membro voluntário da norma ABNT do capítulo de processamento asséptico e da NBR 14644, parte 5. Foi gerente
de Clean Room da Alstom Uniformes, é docente no Instituto Racine e da Faculdade Oswaldo Cruz e é diretora proprietária da consultoria Rose Nascimento. Rose, a palavra é sua. Obrigada, Lê. Eu vou fazer a apresentação do Cláudio, né, que hoje será o nosso palestrante do nosso webinário. Primeiro, agradecer o Cláudio, o Célio, né, como o Célio comentou, essa semana nós estamos cada dia mais próximos dos vigilantes, dos auditores, fazendo essa união entre auditores e auditados. Estamos tendo até um bom feedback sobre isso. O Cláudio, nosso palestrante de hoje, ele é engenheiro mecânico, né? Sua trajetória ela foi consolidada em posições executivas e de gestão industrial, havendo liderado áreas de engenharia, meio ambiente, qualidade, operações no segmento de tecnologia médica. Ele possui uma ampla experiência em controle de contaminação, boas práticas de fabricação, gestão de risco aplicada à melhoria contínua, sustentabilidade, conformidade regulatória, conduz vários projetos estratégicos, né, visando sempre uma integração elevada de padrões de qualidade e cultura das organizações. E ele é diretor da Carraro Consultoria e Treinamento, professor convidado das escolas de negócio, né, da FGV, do Racine, entre outros aí. Cláudia, a palavra é sua. Nós vamos deixar o QA aberto, podem ir mandando as perguntas, aí no final a gente para fazer as respostas, e espero que vocês aproveitem, é um assunto que está em alta, o Cláudio nada como melhor o Cláudio que falar sobre o assunto, porque esse assunto é um assunto que está muito em alta e tem trazido muitas discussões, inclusive, Cláudio, até pontuando, foi uma das discussões dessa semana, no item com o pessoal da Vigilância Sanitária de Reprodução Humana sobre esterilização. Então, assim, estão surgindo no mercado muitas oportunidades sobre o tema, mas ainda é um mundo desconhecido. Pode... Bem, vamos lá. É, Célio, Rose, obrigado aí pela introdução, Alessandra. Bem, pessoal, hoje, então, nós vamos conversar sobre os aspectos de esterilização, mas com foco especial na definição do produto como critério essencial para o desenvolvimento de processo. Vocês estão vendo minha tela? Está visível para vocês? Sim, Cláudio. Perfeito. Bom, então, vamos seguir. Isso aqui já foi falado, essa aqui é a nossa agenda de hoje, né? Então, aqui o que foi a nossa chamada e aqui um pouco da sequência de como nós vamos abordar esse tema. É, é, Naturalmente, assim, é um tema bastante amplo, bastante complexo, acho que dá margem a muitas interpretações, muitas discussões, e eu acho que essa é a parte mais rica da história. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, introduzindo aqui alguns conceitos, algumas visões, algumas interpretações sobre alguns aspectos importantes, e vocês fiquem à vontade para interagir a qualquer momento com suas perguntas. Nós vamos abrir para esses debates, esclarecer qualquer ponto que tenha ficado. Então, nós vamos falar da construção de um processo de esterilização, alguma sequência lógica, num aspecto de um pouco da introdução. Vamos falar sobre a importância da consistência da carga microbiana inicial, vamos abordar um pouco isso. Vamos falar sobre design de produtos, configuração de carga, definição dos piores casos, né? E agrupamento de famílias de produtos, que é um tema que sempre gera muitas dúvidas e muitas questões. Bem, bom, como ponto de partida, se a gente olhar o universo de produtos estéreis que nós temos na indústria, essa imagem aqui mostra uma série de situações como essa, a gente observa que, embora os princípios gerais de esterilização sejam comuns a todos os processos, as estratégias precisam ser diferentes dependendo da característica de cada produto, né? Então, naturalmente, quando a gente olha um catéter desse, olha uma bolsa de solução parenteral, um instrumental cirúrgico, um stent,
ou uma seringa preenchida, são situações que requerem abordagens e estratégias completamente distintas. É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, como que nós vamos entender o produto para desenvolver um processo que seja eficiente e adequado ao uso pretendido, né? Então, é, eu acho que um aspecto importante a gente pensar é quais são as exigências do produto, né? Isso tem aspectos extremamente relevantes. Se é um produto termosensível ou não, se ele apresenta resistência à umidade ou não, são perguntas muito preliminares nesse momento, né? Quais os tipos de materiais que compõem o produto, se ele é de uso único ou não, é, qual o uso pretendido. Quer dizer, tem uma série de perguntas que são essenciais. Eu diria que não para nesse momento para você fazer mais uma escolha de qual o método de esterilização que você vai adotar. Então, independente do que a gente não está falando nesse momento, nesse slide, a gente não está falando sobre o desenvolvimento do processo de esterilização, mas nesse momento a gente está falando sobre a escolha do método de esterilização que se vai fazer. E aqui eu acho importante enfatizar que não somente os aspectos técnicos que naturalmente precisam ser observados relacionados à resistência à temperatura, resistência ao agente esterilizante, que seja qual for, mas existem aspectos que a gente não pode olhar a esterilização isoladamente, mas a esterilização é uma etapa de um processo produtivo e nós precisamos olhar a estratégia de produção que está por trás disso, né? Então, a escolha do método para a escolha do método é necessário levar em conta a questão da eficácia, a segurança, mas os aspectos relacionados à produtividade, a custo, lead time, aspectos regulatórios que estão envolvidos, né? Então, para que você faça a escolha que seja tecnicamente adequada e que seja adequada também ao seu negócio. Então, eu acho que por trás disso é importante a gente perceber que as definições técnicas de um processo de esterilização mesmo de outros processos produtivos, eles fazem parte de uma estratégia de processo de negócio, né? Então, ao falar sobre esses processos, nós estamos falando sobre negócios. Então, se nós pensarmos, até na abordagem na cadeia de valor de Porter, ele diz que você tem um fluxo de processo principal, você tem o seu fluxo principal e toda empresa tem que trabalhar para gerar valor sobre esse fluxo de valor. Então, basicamente, o que a gente está falando é disso, né? É de como que nós podemos, ao melhorar o processo, melhorar essas condições, nós estamos fortalecendo o processo principal da empresa, que é o processo que gera a razão da empresa existir, né? Então, seja o processo que você venha escolher, seja um processo por autoclavação, por calor úmido, seja um processo por calor seco, seja radiação ionizante, ou feixes elétricos, ou óxido de etileno, peróxido de hidrogênio vaporizado, plasma de peróxido de hidrogênio, ou outros métodos que possam ser também abordados. Os conceitos que estão aqui, eles são aplicáveis a todos os métodos. E nós vamos aqui buscar os exemplos, nós vamos adotar os exemplos nessa apresentação, eles estão mais relacionados aos processos mais usualmente aplicados na indústria, né, que são a esterilização por calor úmido e óxido de etileno para produtos termosensíveis. Então, os exemplos estão mais ou menos relacionados a isso, mas podemos abordar outros métodos e exemplos nas nossas discussões. E aqui tem uma mensagem que eu considero central na nossa discussão hoje. É a sequência do entendimento de produto, processo e equipamento. Quer dizer, o nosso racional de construção de um processo de esterilização, ele precisa seguir essa lógica, né? Que o produto ele tem os seus requisitos, os requisitos do produto precisam ser atendidos, né? E quem atende esses requisitos é o processo. Então, nós precisamos desenvolver um processo que atenda os requisitos daquele produto. E só então, entendendo o processo, nós vamos pensar qual a especificação do equipamento que nós vamos adotar.
é uma inversão bastante frequente acontecer. Muitas empresas, muitas vezes, têm um produto ainda não claramente definido, ainda não está perfeitamente caracterizado. Entretanto, salta algumas etapas e já compra o equipamento, para então trabalhar o desenvolvimento do processo. Isso acaba normalmente causando alguns impasses, porque depois você descobre que o seu processo não era exatamente aquele que você imaginou, e você tenta moldar o seu processo ao equipamento existente. Então, a gente sempre recomenda que a gente construa um processo a partir do produto. Então, você desenvolveu o processo, se entendendo o seu processo, aí sim você define o seu equipamento. Então, por isso, essa é a motivação nesse webinar de hoje, nós darmos o foco a, ao produto, a entender o produto como o elemento combustível para você poder desenvolver o processo e daí seguir todas as demais etapas da implantação de um processo de esterilização, né? Então, acho que a gente vai voltar nesse raciocínio, vocês vão ver ao longo da nossa conversa, a gente vai debater isso. Então, para a construção de um processo de esterilização, a gente vai olhar alguns aspectos do produto. Então, aqui, nessa abordagem, a gente não está falando aqui de um processo, de um método de esterilização em particular, mas assim, falando de uma forma geral, o design do produto, a gente vai ver aqui alguns exemplos, ele tem uma influência significativa na capacidade de penetração do agente esterilizante. E nesse momento, assim, é importante entender, quando a gente fala o produto é o produto propriamente dito, a sua embalagem primária, a composição da carga, quer dizer, como que o produto se apresenta para a esterilização. Então, o design ele causa uma influência importante, a gente vai ver um pouco sobre isso adiante. Composição e resistência dos materiais envolvidos. Então, você tem produtos numa esterilização térmica, você tem produtos que naturalmente eles têm uma limitação de temperatura. Então, qual a temperatura máxima que você consegue trabalhar sem comprometer a embalagem do seu produto, ou sem degradar o material, sem degradar o seu produto propriamente dito? Então, como que isso se comporta? Se você tem um produto contido, um líquido contido, por exemplo, você pode ter uma situação de você ter necessidade dentro de uma autoclave de contrapressão. Então, qual é o limite de pressão que ele suporta, né? E qual é a combinação de tempo e temperatura que você quer possível? Então, são limitações que são impostas pelo produto, mas que o processo precisa respeitar. A carga microbiana inicial, isso é um aspecto, naturalmente, assim, fundamental, o entendimento de que o produto ele se apresenta para a esterilização de uma maneira esperada, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que o processo de esterilização ele sempre será um processo probabilístico. Quer dizer, eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem que vapor mata tudo, que o óxido de etileno mata tudo, e não é bem verdade, né? Isso, na verdade, tem um poder bactericida muito, muito forte, realmente muito, pode ser bastante eficaz, mas todo ciclo de esterilização ele é dimensionado para entregar um determinado índice de confiança. A gente vai falar mais adiante, né? A embalagem ela é importante que garanta a integridade do produto e, ao mesmo tempo, permita a ação do agente esterilizante, seja ele calor, seja ele óxido de etileno, seja ele radiação, seja ele qual for o agente esterilizante que estamos usando. A configuração de carga, que é um aspecto que muitas vezes às vezes é difícil de lidar e muitas vezes ele é um pouco negligenciado, é que existem aspectos importantes que você imagina uma carga de esterilização, ela com uma densidade muito alta, isso pode representar um desafio muito grande. E se essa carga não for muito homogênea,
você pode ter uma situação de você criar gradiente na sua atmosfera esterilizante, de você ter níveis de letalidade muito diferentes em pontos diferentes da sua carga, né? Então, como que você. Isso é uma das formas como o produto se apresenta para a esterilização. Como que você compõe o seu conjunto que você insere na sua autoclave, na sua estufa ou na sua câmara de esterilização, né? A geometria e características específicas da carga que podem influenciar, por exemplo, no caso de produtos esterilizados por óxido de etileno, é muito comum que o produto por óxido de etileno ou por radiação, é muito comum que o produto esteja já na sua embalagem final. Ele é embalado naturalmente na sua embalagem primária, mas numa embalagem secundária já na embalagem de transporte, já na caixa de papelão. O papelão ele é altamente microscópico e ele pode interferir no controle de umidade, que é um dos parâmetros críticos do processo de esterilização. Então, a composição da embalagem, ela às vezes se preocupa muito com o dispositivo médico que está sendo esterilizado e se esquece um pouco dessa embalagem. E isso pode ter inclusive, sofrer efeitos sazonais, né? Dependendo do período do ano, isso pode ser muito mais intenso, pode ser muito mais é, é, grave para o processo. O uso pretendido, se a gente está falando de um produto, se ele é de uso único, se ele é de uso múltiplo, se ele é de uso múltiplo, qual é o protocolo de processamento? Quer dizer, como que você prepara o produto para um segundo, para um terceiro uso, ou quantos forem previstos. Então, são perguntas que nós precisamos responder, que nós precisamos compreender claramente para então desenvolver um processo de esterilização. Imagina, não existe um processo de esterilização que ele seja que seja bom se você não sabe para que produto esse processo se destina. Então, a questão da consistência da carga microbiana, eu acho que ela passa pelo que a gente comentou antes sobre o aspecto de que a esterilização é a definição que a ISO 11.139, que trata do vocabulário aplicado à esterilização, define esterilização como um processo validado utilizado para tornar um produto livre de micro-organismos viáveis. Muito bem, interpretar o que é isso, né? Então, em um processo de esterilização, essa nota da própria definição é que a natureza da inativação microbiana é exponencial e, portanto, a sobrevivência do micro-organismo em um item pode ser expressa em termos de probabilidade. Apesar dessa probabilidade ser reduzida a um número muito baixo, ela nunca pode ser reduzida a zero. Então, por isso eu digo que o processo de esterilização é um processo probabilístico. Nós queremos assegurar um nível de confiabilidade muito alto. Então, por isso a gente entra com o conceito do nível de garantia de esterilidade, ou SAL, né, de buscar um produto estéril com a probabilidade de 10 a menos 6, né, de uma probabilidade de 1 em 1 milhão de um micro-organismo vir a sobreviver ao processamento. E isso a gente pode, eu acho que aqui acho que é importante a gente olhar essa dinâmica da morte microbiana. Então, olhando aqui numa curva de letalidade, né, em que nós temos aqui na parte superior, aqui nós temos aqui no eixo vertical a população de micro-organismos numa escala logarítmica, né? Então, aqui nós temos 10 a 0, que aqui seria um micro-organismo, né? Aqui 10, 100, 1.000 e assim por diante. Então, nós temos a população de micro-organismos aqui. E aqui para baixo, aqui nós temos ainda números positivos, mas menores do que um. Então, se aqui nós estamos falando em população, na parte superior do gráfico estamos falando em população, na parte inferior nós estamos falando de probabilidade de sobrevivência. Então, se nós partimos de uma determinada contaminação inicial e conhecemos a, a natureza da nossa carga microbiana, nós podemos prever qual a taxa de, de, de letalidade que nós teremos, né? Nós podemos determinar um valor o valor necessário para reduzir 90% da população, e com isso você dimensionar o tempo de exposição ao seu processo, seja ele
exposição ao calor úmido, calor seco, o óxido de etileno, o processo que você esteja adotando, para que você consiga estabelecer, então, qual o tempo necessário, ou qual a dose necessária, para falando de radiação, para você conseguir atingir o seu SL de 10 a-6, né? Então, o que eu quero enfatizar aqui é que a consistência da contaminação inicial, a consistência do seu Bayer burden é extremamente importante para que você parta sempre do mesmo ponto, quer dizer, você saiba de onde você começa, então, isso precisa ser validado, e você saiba, e você tenha o controle qualitativo da sua população, para você saber que tipo de micro-organismo você tem e que você não houve a introdução de um micro-organismo resistente, que iria implicar em requerer um tempo de esterilização, de exposição maior do que aquele planejado, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa esterilização como uma viagem, né? Nós temos um ponto de partida. Nosso ponto de partida é a nossa contaminação inicial, né? O nosso Bayer-Burden, a nossa carga microbiana. Então, ele é nosso ponto de partida. O caminho vai ser a combinação dos parâmetros de processo que nós aplicaremos de uma forma validada para que consigamos atingir chegar ao nosso destino. E o nosso destino qual é? É uma probabilidade de sobrevivência, o nível de garantia de esterilidade de 10 a-6. E a gente precisa entender que o destino ele é inegociável. Quer dizer, se a gente está falando de produto estéril, nós temos que ter uma probabilidade, um nível de garantia de esterilidade de 10 a-6. Então, precisamos atingir isso, e isso embora estejamos falando aqui de processos industriais, nós estamos falando de um estudo que ele é muito científico. Então, nós precisamos aplicar em escala industrial uma ciência que precisa ser muito bem consolidada para que nós possamos assegurar que nós temos um SL de 10 a-6. E isso assegurado estatisticamente de uma forma muito robusta. Então, o nosso destino na nossa jornada aqui, que a metáfora aqui criada, é atingir um SL de 10 a-6. O nosso ponto de partida da nossa, é a nossa contaminação inicial. Então, nós queremos sair da contaminação inicial, do nosso Bayer burden, e reduzir a uma probabilidade, a um SL de 10 a-6. E se nós estivermos fazendo referência a um, a um indicador biológico, nós vamos tomar como referência a população do indicador biológico, que tem uma população mais alta. Ou, eventualmente, você pode ter dentro do seu portfólio de produtos, você tem alguns produtos cuja carga natural, a carga microbiana inicial, ela seja mais alta por outras razões, porque você tem, por exemplo, algum produto de origem animal, ou por outra razão que você tem, ou mesmo que você tenha, você esteja tratando de um produto de uso múltiplo, e que esse produto ele vai ser reprocessado. Então, da mesma forma como nós, na indústria, precisamos validar todas as etapas de fabricação anteriores à esterilização, nós temos a nossa estratégia de controle de contaminação estabelecida. Esse processo é validado para que você assegure que o produto se apresente para a esterilização de uma forma previsível e repetitiva. Da mesma maneira, se o produto for reprocessado, as etapas de limpeza, desinfecção, todas as etapas anteriores, elas também devem ser validadas e devem oferecer o mesmo grau de segurança que existe na operação de uma planta de produtos de uso único, né? Então, acho que essa abordagem ela cabe para qualquer processo de esterilização. E aí, olhando no processo fabril, então, isso é uma ilustração disso, nós temos o nosso recebimento de matérias-primas e insumos, o processamento fabril, nós vamos adotar é, estratégias de controle de contaminação. Esse foi um tema amplamente debatido pela SBCC ao longo desse ano, em diversos outros webinars que nós tivemos aqui, tratando sobre
sobre estratégias para isso, e isso é, de fato, absolutamente importante. E para a esterilização, o que que a gente espera com isso? Que o produto se apresente de uma forma previsível para a sua esterilização. Qual é o bioburden dele? Qual é a contaminação inicial? E para que então você tenha a referência para então desenvolver o seu processo de esterilização que seja capaz de entregar o SL de 10-6. Então, é, a esterilização começa, a garantia da esterilidade ela começa muito antes da esterilização. Então, isso é muito importante que a gente nunca perca essa perspectiva de que o processo, a gente trata o processo como um todo, e não a esterilização isoladamente como um processo mágico que é capaz de eliminar qualquer micro-organismo em qualquer condição que ele apareça. Então, acho que é muito importante a gente entender essa natureza de que todos os processos de esterilização são sujeitos a falha. E É, os pontos de atenção que a gente considera assim, absolutamente críticos, a questão do status microbiológico das matérias-primas e componentes, a validação e controle de rotina de limpeza e desinfecção, quer dizer, todas essas etapas anteriores, o controle rigoroso do ambiente de fabricação, o BCC também tratou aqui das questões de design das salas, do ambiente, do HVAC, para que você consiga garantir essa condição. Naturalmente, não existe processo validado que não esteja no contexto de boas práticas de fabricação, né? Então, qualificação e manutenção, treinamento e controle de pessoal, isso faz parte, quer dizer, é um contexto necessário, os materiais e métodos de embalagem, as condições de armazenamento adequadas, e aqui eu quero chamar atenção para um ponto muito importante. É, Vamos imaginar aqui que você tenha todo o seu processo garantido, você fez um bom trabalho aqui na sua estratégia de controle de contaminação e você consegue estabelecer, preparar o seu produto para esterilização e que ele se apresente com um determinado bioburden, com uma contaminação controlada e dentro da sua especificação. Se ele tem aqui um tempo de espera, isso precisa ser considerado, porque quer dizer, um tempo de espera prolongado pode fazer com que essa população aqui cresça. Então, embora você tenha validado seu processo para que ele se apresentasse dessa forma, é importante que você assegure como ele entra para a esterilização. Então, por isso, as questões relacionadas a condições de armazenamento e transporte são fundamentais, né? Então, não é possível garantir o resultado final de um processo, de um produto estéril, se não controlarmos rigorosamente o ponto de partida, né? Então, é, é um ponto que a gente chama atenção aqui. E, agora, tratando um pouco sobre o produto propriamente dito, e aí falando sobre o design do produto, e falando sobre as características da configuração de carga. E aqui, então, quando nós falarmos aqui de produto, nós vamos nos referir ao produto propriamente dito, a sua embalagem primária, a sua embalagem secundária, a composição da carga. Quer dizer, isso tudo vai ser entendido por nós aqui como um produto, né? Como que o produto que está sendo esterilizado. Para a esterilização, para o processo de esterilização, isso é o produto. Se ele vai dentro de uma caixa de papelão, aquilo faz parte do produto que ele oferece alguma alteração para o processo. Então, nós precisamos olhar se o produto tem passagens restritas, por exemplo, que dificultem a penetração do seu agente esterilizante. Então, se você está falando de um processo de esterilização térmica, seu produto tem materiais muito isolantes que podem dificultar a transmissão térmica. Qual é a característica do seu produto? Se você tem uma esterilização, um processo de esterilização feita por oxietileno ou peróxido de hidrogênio, você precisa da entrada, você precisa do contato do agente esterilizante nas partes internas do produto. Então, qual é a geometria dos seus produtos? Então, as questões de passagens restritas, de espaços oclusos, catéteres que tenham um lúmen muito estreito e comprimento muito grande, isso pode levar a uma dificuldade para que você consiga acessar ao ponto mais interno do seu produto e garantir a esterilidade naqueles pontos.
mas as barreiras térmicas, a gente comentou aqui, os volumes internos, o comportamento das embalagens. Aqui um aspecto importante é a gente pensar que em alguns dos processos você submete variações de pressão muito significativas, né? E muitas vezes muito bruscas. E é importante entender se o seu produto suporta isso, e aí com o seu produto, talvez o produto propriamente dito, sim, mas talvez sua embalagem não. Então, eu já vi muito isso acontecer de processos de esterilização, por exemplo, que acontecia do produto entrar íntegro para esterilização, a embalagem sair rompida, né, sair aberta, e o produto continuar íntegro, né? Mas a embalagem, que era barreira microbiana, a sua barreira estéril estava danificada. E isso aconteceu, por exemplo, numa esterilização de bolsas, né? Isso é muito comum acontecer. Você, mesmo que você tenha tirado todo o ar dentro da bolsa, ao fazer o vácuo muito rapidamente, você pode baixar a pressão da sua câmara mais rapidamente do que você consegue extrair ar da câmara, da bolsa. Então, instantaneamente, a bolsa ganha volume, rompe a embalagem. Depois, quando esse ar sai, você não percebe mais que a bolsa inflou, né? Então, são situações que precisam ser estudadas e precisam ser determinadas. Então, se nós olharmos aqui um dispositivo médico, a gente vai perceber que esses produtos aqui, eles foram desenhados para serem esterilizados por um processo gasoso, né, em que você tem aqui, ó, os canais que vão permitir a entrada do óxido de etileno, do seu agente esterilizante, para que ele acesse as partes mais internas do produto. E especialmente o óxido de etileno tem um nível de difusibilidade muito alto, ele consegue entrar nessas áreas mais internas e passar por canais extremamente restritivos e esterilizar essas partes mais internas, né? Então, eu coloquei aqui os exemplos. Então, são soluções geométricas utilizadas. Olha, vocês reparem aqui um batente para evitar que essa tampa vedasse contra o produto e conseguir permitir o acesso do agente esterilizante. Então, são estratégias que são adotadas. Por exemplo, se nós estivéssemos tratando aqui, se esse produto tivesse sido desenvolvido pensando em esterilização por radiação, por exemplo, essa abordagem não seria necessária, ele não teria um design voltado para a esterilização. Então, por isso, aquele slide lá no início, de nós respondermos a determinadas perguntas que vão subsidiar a escolha do método de esterilização que é necessário, adequado para a sua estratégia fabril, para o seu produto, olhando a sua estratégia fabril. Aqui eu coloco o exemplo de uma seringa, né, que aparentemente ele é um produto relativamente fácil de esterilizar, mas vocês reparem que aqui, se você pegar aqui no- entre lóbulos do êmbolo, você pode ter aqui a área que você tem um grande desafio. Se você o êmbolo ele tem que vedar no corpo da seringa, né, e isso acontece tanto no lóbulo inferior como no superior, como você garante a estabilidade nessa parte mais interna, né? Então, é, esse aqui é o grande desafio desse produto. Como você consegue mostrar que você esteriliza nessa região, né? O restante é fácil, né? Então, o design do produto ele é um aspecto extremamente crítico a, a ser abordado. Aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Como vocês analisariam a configuração de carga para esterilização de produtos nessa estufa, considerando aqui uma esterilização por calor seco? Então, vocês estão vendo aqui, olha, a mesma estufa, né? E você tem aqui a carga montada, é, aqui você tem uma camada livre e aqui você tem essa camada preenchida. Qual dos dois processos, qual das duas configurações parecem mais, qual das duas configurações parece mais desafiadora no primeiro momento? Alguém quer arriscar um comentário? Entendo, Cláudio, que essa segunda carga, ela tem caixas sobrepostas, né? Então fica mais desafiador, mas as duas são bem desafiadoras e também depende do que tem o material dentro dessas bandejas, né?
dessa É, configuração, porque é uma configuração é, bem complicada em ambos os lados. As duas são bem complicadas, complexas, né? é. Exato. É uma questão que a gente precisa levar em consideração e ao mesmo tempo, pensar que nós precisamos fazer um processo que seja absolutamente seguro e que seja produtivo também. Então, a ocupação volumétrica da sua estufa, da sua autoclave, isso é importante. Isso é importante para que você entregue para a continuidade do seu negócio, para a saúde financeira do negócio. Quer dizer, isso também é importante. Mas vamos olhando aqui pelo aspecto técnico, eu diria que o seguinte, eu teria de fazer eu faria uma pergunta antes. Essa estufa, ela tem circulação de ar, como? Ela é vertical ou horizontal? Quer dizer, a circulação acontece horizontalmente ou verticalmente? Se ela for uma circulação vertical, eu diria que o lado esquerdo ele é mais simples, porque você tem uma densidade de carga menor, você tem uma carga menor, um volume de carga menor, e parece ser mais simples. No primeiro momento, eu diria isso. Entretanto, se você tem um fluxo horizontal, me parece que o lado direito seria um lado mais problemático. Por quê? Você imagina que se você tem um fluxo de ar que ele corre de uma parede à outra, né, horizontalmente, você tem aqui uma carga muito homogênea. Então, você vai ter uma distribuição de ar, o de fluxo de ar sobre a sua carga, de uma forma muito homogênea. Nesse caso aqui, você não tendo essa camada, você tem um fluxo preferencial. Então, grande parte do seu volume de ar vai passar por aqui. E isso pode gerar gradientes significativos. Então, quer dizer, porque eu estou falando em tese. Na verdade, tudo isso deveria ser provado com instrumentação, com sensores instalados no interior da carga para avaliar esse comportamento, né? Mas são aspectos que precisam ser considerados, né? Então, é, qual é a direção do fluxo da sua recirculação? Quais são os fluxos preferenciais? Então, eu acho que assim, alguns aspectos que eu considero assim, absolutamente importantes que sejam considerados. A questão da sua distribuição espacial. Seus produtos estão organizados de forma a permitir circulação de ar quente, no caso aqui da estufa, há espaçamento suficiente entre os itens. Então, vamos imaginar que você tem uma diversidade de produtos e os produtos de densidade muito alta eles estão numa região da sua estufa e outros de densidade muito baixa estão em outra região. Então, naturalmente, você pode gerar algumas gradientes nesse entre pontos diferentes da sua estufa. A densidade de carga, ela está dentro dos limites validados. Por exemplo, se eu for colocar uma carga, eu quero aumentar muito a minha produtividade, eu faço uma densidade muito alta. Eu preciso saber se eu tenho potência suficiente para aquecer essa carga, né? Então, qual vai ser o comportamento ao aumentar a densidade de carga? A princípio, o aumento pode gerar cargas muito densas, pode gerar um aumento significativo de gradiente, né? Com a massa térmica total, quer dizer, com a massa que você coloca dentro, a massa de produtos que você coloca dentro da sua autoclave, dentro da sua, é, da sua estufa, ela vai demandar, vai absorver esse calor. Quanto maior essa massa, mais calor ela vai precisar para aquecer. E aí é importante a gente lembrar que aqui a gente está usando o exemplo da estufa, mas se nós estamos falando de uma esterilização térmica por calor úmido, por exemplo, o aquecimento da carga gera condensação, né? Se o seu produto suporta isso, está tudo muito bem. Se não, você precisa conhecer e controlar essa condensação. Em esterilização por óxido de etileno, o vapor d'água é absolutamente importante. O controle da umidade é extremamente importante, mas você não pode ter uma condensação excessiva que comprometa a integridade da sua embalagem.
né? E é importante entender que, para tanto esterilização por calor úmido como óxido de etileno, a gente trabalha com injeção de vapor saturado. Então, o vapor saturado, quando ele transfere calor para um outro corpo, você começa a condensar esse vapor, ele começa a perder título. Então, você começa a formar condensados, de fato. Isso precisa ser muito bem controlado. Então, é uma ciência, muita engenharia que tem por trás disso, para que se faça isso, mas você só consegue fazer isso se você conhecer o perfil da carga do seu produto, as características do seu produto, para que você faça isso adequadamente, né? A questão do posicionamento. Os produtos são posicionados a evitar zonas de sombra térmica, então existem muitas situações que nós provocamos isso, né? Provocamos situações como essa. Por exemplo, em processos de esterilização com vapores de com óxido de etileno ou peróxido de hidrogênio, por exemplo, e que você tenha o seu produto embalado e que, por alguma razão, você passou um filme retrátil na sua embalagem. Foi a única modificação que você fez. Você mudou o produto. Ao fazer isso, o produto é outro. Você introduziu uma barreira que precisa ser vencida. Não quer dizer que o produto não vai sair estéril, mas isso precisa ser mostrado, porque você criou uma resistência adicional. Isso precisa ser considerado, né? Então, isso faz parte da caracterização do produto, né? E que acho que é importante não perder de vista. A homogeneidade da carga. A carga é homogênea em termos de tamanho, massa, características térmicas do produto. Quer dizer, quanto mais heterogênea for a carga, maior a possibilidade que você tem de formar gradientes na sua atmosfera esterilizante. Quer dizer, os seus pontos frios precisam ser monitorados, né? Eles estão posicionados nos pontos frios que você determinou na qualificação do seu equipamento. E é importante perceber que nós determinamos os pontos frios da nossa autoclave, da nossa estufa, da nossa câmara, determinamos isso, mas esses pontos podem migrar ao longo do tempo, em função da composição da sua carga, em função do uso do próprio equipamento, em função de alguma variação de condições de suprimento de utilidade. Quer dizer, você tem diversas razões que podem fazer com que um determinado que o seu ponto frio mude de um processo, mude de lugar entre ciclos, né? Dependendo de como que isso aconteceu e ao longo do tempo que isso aconteça. Então, essa questão sobre a configuração da carga, ela assim, de uma importância extremamente importante. E tem alguns aspectos também relacionados ainda ao produto que são perguntas que a gente precisa fazer para para entender o que o processo de esterilização vai requerer. Se o produto é termosensível, ele está sujeito à degradação, que tipo de degradação é essa? Né? Ele é resistente à umidade? É, quais são os limites de umidade relativa aceitáveis? Há risco de absorção de água, né, de corrosão ou comprometimento funcional? Então, repare o seguinte: é, aqui eu queria chamar a atenção para que o entendimento desses aspectos é assim, absolutamente importante para que a gente defina quais são os limites dos nossos parâmetros de controle de processo. Então, isso quer dizer que se eu, por exemplo, no processo de esterilização por calor úmido, esterilização a vapor, por exemplo, eu digo que a minha tolerância na variação, a tolerância que eu tenho na variação de temperatura é de 2 graus. Isso é muito ou é pouco, né? 2 graus, se a gente fizer as contas com o impacto disso na determinação do F0, ele é bastante significativo. Então, me parece ser uma tolerância aceitável. E isso está relacionado à instrumentação que nós vamos usar, à calibração que vai ser realizada, qual vai ser o critério de aceitação para a calibração do seu instrumento, para que ele seja compatível com o processo que você utiliza, né? Então, para aquilo que você precisa. Se você vai, por exemplo, umidade relativa é uma grandeza difícil de controlar, não é uma grandeza fácil. Umidade relativa ela é dependente da temperatura e da pressão parcial do vapor que você está
do vapor d'água. Então, não é simples controlar isso. Então, a gente conseguir estabelecer um campo de tolerância e dizer que no meu processo de esterilização, por oxietileno, por exemplo, eu consigo estabelecer uma umidade relativa que varie entre 60% e 80%, você tem mecanismos para você conseguir fazer isso. E você sabe que você pode estar numa condição de perto do seu limite inferior e que você ainda tem letalidade, que é perto do seu limite superior, você não tem compensação. Então, você consegue evidenciar isso. Tudo bem. Agora, muitas vezes isso tem que partir do produto. A partir da definição do produto, você vai ter que estabelecer isso. E aí o seu equipamento tem que ser capaz de fazer isso. O que é um erro muito comum é que, ao não seguir essa sequência de produto, processo e equipamento, você tem um equipamento que muitas vezes ele não é capaz de controlar a umidade relativa como o seu produto requer. Então você acaba vendo muitas vezes um campo de tolerância para a umidade relativa que permite que vá de, sei lá, de 40% a 90%. Um campo de tolerância muito grande. Então a gente pode dizer até que são processos que nem é exatamente o mesmo processo, você trabalha com 40% ou 90% de umidade relativa. Então, são pontos de atenção que precisam ser vistos e que partem, fundamentalmente do produto. A gente precisa entender o produto para poder definir como, como se faz essas definições. Bom, eu queria ainda aqui abordar com vocês um ponto que normalmente gera muita curiosidade, muito interesse, é a questão do agrupamento por famílias, né? Então, normalmente a gente tem um portfólio amplo de produtos e você precisa estabelecer determinadas estratégias para a validação dos seus produtos. Então, se você tem sei lá, 100 SKUs e de produtos estéreis, e você precisa validar todos eles, você vai ter de validar um a um. Então, por exemplo, para que isso seja possível, as normas técnicas, as normas ISO, elas preveem que você pode trabalhar o agrupamento desses produtos, determinar famílias, eleger aqueles que são seus piores casos, para que você valide o processo para esses piores casos e, por consequência, você valide para os demais, né? Então, perguntas assim muito frequentes. Ah, que família é essa? Eu posso usar a minha família de registro de produtos? Talvez possa, mas vai ser uma coincidência. Os critérios para você determinar uma família para registro não necessariamente são os critérios que valem para esterilização. Eu posso usar o meu critério, tem uma classificação ABC dos meus produtos. Eu posso usar essa classificação? O propósito dessa classificação é outra, para uma prioridade de atendimento, para nível de serviço ou coisas do tipo. Então, é, a classificação das famílias ela precisa ser feita com base no seu propósito de esterilização. Então, é, você pode agrupar os seus produtos. Por exemplo, se você tem um conjunto de catéteres todos eles têm então a característica de um lúmen reduzido, um comprimento maior com diversos componentes que são barreiras à entrada de produtos. O que é isso? Você pode entender que todos esses têm uma característica muito similar. Se você tem seringas são. Assim, você pode comparar as diversas seringas e você ver quais são e agrupar essas seringas para você tentar identificar os piores casos. E como que eu comparo um catéter com uma seringa, né? Então, analiticamente, simplesmente uma análise da geométrica, análise dos produtos, mas às vezes isso não é fácil de ser feito. Então, muitas vezes você vai ter que fazer um estudo de ciclos fracionados, de ciclos subletais, para poder determinar qual o nível de resistência e fazer uma análise comparativa entre famílias. E isso precisa ser estudado nos seus exercícios de validação. Então, eu sempre digo que, durante a validação, a gente tem a oportunidade de conhecer muito mais o nosso processo. Então, na verdade, são estudos, de fato, que nós vamos agregando conhecimento, são camadas de conhecimento que nós vamos agregando ao nosso portfólio, a gestão do nosso processo, de maneira
a realizar melhor, sempre tomar as melhores decisões, seja para o aspecto da sua estratégia de manufatura, seja para os aspectos de qualidade, quer dizer, a qualidade faz parte disso, né? Então, você a gente vai fazer então essas definições dessas famílias. E para cada família você vai eleger quais são aqueles que são os seus piores casos. Isso precisa ser feito de uma análise crítica, baseada em risco, né? Então, isso está pautada numa abordagem de risco de quais são os produtos que oferecem maior risco, de maior resistência. Então, esses produtos que você elegeu dentro das suas famílias, você vai poder trabalhar a validação deles. Aí tem um aspecto que é muito importante, é que, vamos dizer que eu tenho aqui famílias de produtos muito distintas, eu tenho 3 famílias, vamos dizer, com características muito distintas que requerem ciclos de esterilização diferentes para cada um. Um precisa de um ciclo de esterilização muito potente, o outro um ciclo de média potência já vai atender, e um outro um ciclo muito simples já resolve. Eu posso esterilizar todos pelo ciclo potente. Poderia ser, mas se eu posso estar perdendo muito em produtividade ao fazer isso. Então, nesse caso, talvez se eu fizer um ciclo de esterilização apropriado para cada família, isso pode me ser uma melhor estratégia de manufatura. Agora, suponha que no meu portfólio eu tenha 90% da, da, da minha demanda de produtos de produtos já que requerem um ciclo mais complexo. Justifica eu fazer ciclos especiais para demandas muito pequenas? Talvez não, né? Se tecnicamente isso não for uma exigência, talvez não, a gente pudesse ter um ciclo único, pensar em um ciclo universal que atendesse a todas essas condições. Então, essas são estratégias que precisam ser usadas não só para desenvolvimento, validação e controle de rotina, mas dentro do conceito de de uma estratégia de manufatura, efetivamente, uma estratégia de negócio. Ok? Um exemplo. Se eu tenho aqui uma família de catéteres, eu tenho também uma família de bolsas. Essa família de catéteres eu tenho tempo mínimo, ele me requer um tempo mínimo de exposição de 120 minutos, enquanto as bolsas me requerem um tempo de 40 minutos. Que o catéter ele requer um vácuo, ele aceita que eu faça um vácuo profundo. Ele suporta que eu faça um vácuo de 95%, por exemplo. Enquanto que as bolsas não, só me permitem fazer um vácuo de 65%. E que os catéteres suportam uma temperatura de 60 graus. Já as bolsas suportam somente uma, uma temperatura de 40 graus. Então, eu posso ter um ciclo dedicado a cada um deles, eu vou ter um ciclo ótimo para cada família, né? Então, eu vou atender como referência o pior caso da família de catéteres, o pior caso da família de bolsas, e eu vou atender com tempo, com as características necessárias, exclusivas para aquele produto. Essa é uma estratégia. Agora, eu poderia também pensar em ter um ciclo universal, em que eu vou ter de respeitar as limitações de todos, e que a minha referência agora não é mais o pior caso da família de catéteres ou o pior caso da família de bolsas, mas vai ser o pior caso das duas famílias. Eu tenho que considerar as restrições impostas pelas duas famílias. Isso significa que eu não posso ter um tempo menor do que 120 minutos, porque essa primeira família me requer isso. Que o vácuo, eu não posso fazer vácuo de 95%, porque essa aqui ele não resiste a isso, as bolsas não resistem a isso. E a temperatura tem que ser de 40 graus, né? Embora os meus catéteres suportem 60. Então, reparem que a decisão não é exclusivamente uma decisão exclusivamente técnica, ela é uma decisão também de caráter gerencial, que precisa ser discutido sob o ponto de vista da estratégia produtiva, né? É, um outro exemplo que eu acho interessante abordar é que nessas figuras vocês estão vendo aqui dois containers de soluções parenterais, e aqui a gente colocou o exemplo
do mesmo produto, basicamente, né? Está falando aqui de cloreto de sódio 0,9%, uma em frasco plástico, em frasco de polietileno, e outra em bolsa de PVC. E em todos os dois casos aqui, nós temos produtos contidos, né? Contidos né, dentro do frasco ou dentro da bolsa. Nos dois casos, esses produtos não são resistentes a vácuo. Se você fizer vácuo aqui, você vai gerar uma pressão, uma diferença de pressão que vai certamente danificar o seu container, vai danificar a embalagem. Então, eles têm características muito semelhantes, mas eles têm diferenças também, porque mesmo esses dois produtos tendo todas essas similaridades, eles não são feitos dos mesmos materiais. Então, embora a solução que esteja aqui dentro tenha exatamente as mesmas características, não necessariamente essas duas embalagens suportam a mesma temperatura. Então, um ciclo universal que atendesse a esses dois, ele teria de respeitar aquele que tem a menor temperatura. Agora, se eu tenho aqui um produto, um instrumental, por exemplo, e eu quero aproveitar uma carona que faz sentido isso, reparem que aqui eu tenho um produto não contido, estou falando de produto plano, que ele não requer contrapressão. Eles são resistentes a vácuo, quer dizer, eu posso fazer vácuo aqui à vontade, que ele não vai se danificar. Então, se eu posso fazer vácuo, assim, me permite remover os famosos gases não condensáveis, né, que são os gases atmosféricos que, se mantidos dentro da autoclave, eles funcionam como isolantes térmicos, né, e eles vão criar bolsões frios que podem comprometer a sua estabilidade. Então, eles são indesejáveis no processo de esterilização por calor úmido. Mas, quando você tem produtos contidos, embalagem, ele acaba sendo necessário, de que você tenha uma pressão necessária para evitar a deformação do seu produto, né? Então, as estratégias dependem fundamentalmente da característica dos seus produtos, do portfólio, da combinação deles, de como que eles vão se apresentar para a esterilização. Então, assim, fechando, amarrando isso tudo, eu acho que fica aqui como mensagem, antes de a gente abrir aqui para as nossas conversas, é que é, é importante que a gente tenha uma abordagem holística, né? Uma abordagem, uma visão completa do sistema, do seu sistema de manufatura, entendendo que a esterilização não é uma etapa isolada de forma alguma. Ela é resultado de uma cadeia inteira que ela está interligada e depende desde a sua entrada de matéria-prima até a saída da sua esterilização, tudo que acontece antes interessa a esterilização, né? Então, isso impacta como o produto se apresenta para a esterilização. Guardem isso, de que a importância de como que o produto se apresenta para a esterilização, em termos de carga microbiana, em termos de combinação de produto, em termos de integridade, isso é absolutamente fundamental. O conhecimento do produto, né? Eu digo do conhecimento profundo, efetivamente. Conhecimento de você entender as características físico-químicas, entender o design, entender qual o uso que você pretende dar àquele produto e você entender como que a partir disso, você vai definir os seus parâmetros de esterilização, que são ótimos, e vai definir os seus limites, né? é, o controle do seu ponto de partida, o seu controle da carga microbiana, né? Isso precisa ser absolutamente definido para que você possa planejar a sua viagem até o SAL 10-6. E tudo isso precisa estar sustentado por um agrupamento de famílias, identificação de piores casos, que tem que estar pautado em cima de um racional de processo muito bem construído. Então, a gente acha que ele só consegue explicar um processo para alguém se nós estivermos absolutamente convencidos de que aquele processo ele é lógico, né? Aqui as referências usadas, usei aqui fundamentalmente as referências da ISO 135, 17665, 1139 e 11737, elas que tratam aqui todas essas questões. Aqui, deixo aqui o meu contato, para quem quiser depois. Cláudio, muito obrigada. Foi sempre, como sempre, né? O Rodrigo ele fez uma pergunta: quais são as principais diferenças entre a esterilização e vapor saturado?
e a esterilização por calor seco em termos de mecanismo de ação e eficácia microbiana. Bem, veja bem, na verdade, nos dois casos, o mecanismo de ação nós estamos falando da morte microbiana pela exposição ao calor, né? A dinâmica do processo é que é assim, absolutamente distinta, porque, repara só, no processo de esterilização por calor seco, você tem ar dentro da sua estufa e você aquece esse ar. Então, ao circular esse ar é o seu agente que transfere calor para sua carga. É, então você quer o ar aquecido é o agente que aquece a sua carga e eleva temperaturas muito altas. Então, a temperatura de referência para a esterilização por calor seco é da ordem de 165 graus. Esterilização por calor úmido da ordem de 121 graus, né? Então, a gente está falando de dinâmicas diferentes. Agora, na esterilização por calor úmido, o seu agente esterilizante é o vapor, né? Então, o vapor saturado é o seu agente esterilizante. Então, o ar que era o seu meio de condução no calor seco, ele, no calor úmido, ele é indesejável, porque ele é um isolante térmico, né? Ali ele era o seu condutor térmico, que é o único que você tinha, né? Então você circula o ar quente. Aqui ele com vapor ele acaba sendo indesejável. Então eu acho que é importante perceber o aspecto que é fundamental nos dois é que a homogeneidade e estabilidade da sua atmosfera esterilizante é um fator crítico em qualquer processo de esterilização. Eu digo, além do calor seco e além do calor úmido. É fundamental que você consiga estabelecer uma atmosfera homogênea e estável, né? E nem sempre é fácil conseguir isso. E aí, volto a dizer, essa questão da definição da carga, da sua composição da sua carga, que vai levar a desenho do seu equipamento, assim, é fundamental para que isso aconteça. Pergunta, Cláudio, é assim, e foi até bacana que você colocou na página que eu ia pedir para você voltar, que eu não quis te interromper no momento da sua palestra. A configuração da carga, né? Você falou bastante sobre a configuração, sobre todas as questões de se ele é vertical, se ele é horizontal, quais são os critérios, mas quais são os erros mais comuns que são observados? Você que anda, assim, é uma especialidade sua, né? Você trabalha com vários grupos, não somente profissão, mas também como normas, atuante. O que você vê de mais erro no mercado na esterilização térmica, né, referente à ETO? Eu tenho uma outra pergunta referente a isso também, porque foi uma pergunta, eu vou juntar ela, tá? Que eu acho que você consegue responder ela junto. Essa semana nós estávamos fazendo um treinamento com a vigilância reprodução humana. E eles perguntaram se há hoje preconizado um limite para liberação do processo entre o teor do ETO. Porque o que acontece? Ele tem lá 0,1 ppm, já tem norma que já vem com os limites diferenciados. Nesse caso, a configuração da carga, quais são os erros mais encontrados? E nesta liberação, quais são os erros mesmos mais identificados referente a uma liberação e qual a causa, né? Qual que é a causa de maior potencial de risco, pensando na contaminação dessas cargas por falta de um processo adequado? Bom, vamos lá. Responder Muita coisa, né, separadamente. Cláudio? Tem muita coisa. As duas Aproveitei o perguntas têm. ETO, tá? Só aproveitei o ETO. Não, não, sem problemas. Eu acho que as duas perguntas são bem ricas em vários aspectos. Quer dizer, assim, erros, erros assim que são muito frequentes de acontecer. De uma forma geral, em qualquer processo de esterilização, a gente vê acontecer de você não ter ainda uma clara definição do seu produto, você não ter ainda um desenho de processo ideal, mas você já tem um equipamento. Quer dizer, isso é muito comum. Você vai lançar um produto e você já tem o seu equipamento disponível. Porque isso acontece quase sempre. Então, por isso eu sempre digo que é importante você
seguir essa sequência para que você faça o investimento adequado. Porque você depois não tem que fazer adaptação ou se submeter a limitações desnecessariamente. E aí, em decorrência disso, a gente vê alguns erros muito frequentes relacionados à definição de parâmetros. Então, por exemplo, é, o exemplo do óxido de etileno. Se você aumenta a temperatura de esterilização, você aumenta a letalidade. Então, só que você tem quatro parâmetros diretos de influência: temperatura, umidade relativa, concentração de óxido de etileno e tempo de exposição. É, então, se eu aumento a temperatura, eu ganho em eficácia de esterilização. Então, eu tenho o meu processo, ok. Então, eu percebo que o meu produto suporta uma temperatura mais alta. Então, eu vou aumentar mais 5 graus aqui e vou validar meu processo assim. Ok, só que quando você fizer isso, a sua umidade relativa vai despencar. Então, você ganha pela temperatura e perde pela umidade relativa. Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Então, é um erro muito, muito frequente de acontecer. É, e, mas, especialmente, o que eu vejo é campos de tolerância exageradamente amplos. Né? Então, aceitar uma variação de temperatura do seu processo muito grande, você vai aceitar uma variação de umidade muito grande, e falta de repetibilidade, de você não conseguir reproduzir em ciclos sequenciais aquele mesmo processo que você validou. Ele acaba sendo um pouco diferente. Sempre que você fizer nenhum processo, você não vai repetir todos os ciclos, eles vão ser exatamente iguais, mas eles têm que estar dentro daquele padrão, dentro dos limites que você estabelece. Reprodutíveis. Eles têm que ser Eles devem reprodutíveis, ser reprodutíveis. e na maioria das vezes ele não é. Você quer ver um exemplo? Eu falei sobre a influência da embalagem. Se você tem, o seu produto é esterilizado em caixa de papelão, papelão é higroscópico. Então, num dia de baixa umidade relativa, essa caixa vai entrar seca e ela vai roubar a umidade do seu processo. Então, ela vai utilizar essa umidade relativa que você deixou, ela não vai para umidificar o seu produto, ela vai satisfazer a secura da carga, da caixa, perdão. Então, isso tem que ser considerado, e muitas vezes numa análise como essa isso não é feito. E aí você percebe que de um ciclo para o outro a variação é muito grande. Então eu vejo muito, muito frequentemente essa situação de você ter os parâmetros com campos de tolerância muito grandes, muito abertos, e que isso faz com que você aceite uma variabilidade entre ciclos muito grande. E isso gera naturalmente uma dificuldade de você afirmar que aquele SL 10 a 6 foi efetivamente atingido. Quer dizer, você consegue, na pior combinação desse campo de tolerância grande que você deixou, na pior combinação, você tem um SL de 10 a 6, foi isso que você provou na validação? Dificilmente foi. Né? Então, isso é uma coisa assim muito, muito, muito frequente. Muito Ô, frequente Cláudio, mesmo. até assim, reforçando o que você falou, e às vezes as pessoas podem falar, mas isso são erros que são muito primários. Mas já aconteceu, de eu estar avaliando uma qualificação, né, de uma determinada empresa, né, vem ao caso, onde estava usando indicador errado, né? Eu não sei se você já teve já aconteceu com você. E até, às vezes, Uhum. o próprio fornecedor do indicador, ele fala assim, mas eu falei para o cliente que era tal indicador, e ele falou que não, que ele já usava esse, e continuou. E muitas vezes, assim, e um erro significativo, porque qual que era o erro? Estava usando um indicador biológico ao invés do indicador químico. E eu falei, gente, eles não medem a mesma coisa, são medidas totalmente diferentes, não tem nem como você fazer uma avaliação de um com o outro. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei Eu só não interessante. respondi a sua segunda Oi. pergunta. Ah, Antes é de você verdade. passar para a outra, ficou faltando a segunda. Não, não, pode ir. Olha só, a Mas segunda assim, é que. só complementando isso, porque é Não, muito comum. É isso que eu acho que essa acontece. outra pergunta ela vai falar um pouco com o que você vai falar agora, que é sobre bioburden, Uhum. né? Eu vi que você comentou sobre a partida do bioburden e como que a gente parte, né? Ainda mais quando você colocou lá no seu slide falando sobre, principalmente, eu recebo uma matéria-prima, eu tenho uma carga.
recebo um material de embalagem, eu tenho outra carga. E que você citou agora, eu tenho uma carga na minha caixa de papelão quando ela está úmida e quando ela está seca, né? E isso muda. Como eu vou estabelecer, né, essa partida? Mas pode. Bom, vamos lá. Vamos na sequência. Primeiramente, essa questão que você falou sobre os resíduos de óxido de etileno. O óxido de etileno, ele depende dessas variáveis de temperatura, umidade relativa, é, para você poder, dentro de uma determinada concentração, ter um tempo de exposição. Você, com a combinação dessas quatro fatores, você consegue um nível de letalidade muito bom, se bem combinados. O que acontece? É um erro muito frequente acontecer, dada a dificuldade de você conseguir fazer é, controlar adequadamente a umidade relativa, você acaba não condicionando adequadamente o seu produto. Então, na fase inicial do seu ciclo de esterilização, você não cria condições ótimas para a esterilização. E aí você só consegue a esterilidade colocando uma concentração de óxido de etileno muito alta, que hoje é a contramão do que se faz, do que o mundo busca. As novas estão direcionadas hoje para trabalhar com baixas concentrações, né? Então, a solução de você buscar a sua letalidade pelo aumento da concentração não é o caminho mais indicado, né? Então, o que que acontece? Normalmente você tem uma definição de parâmetros iniciais inadequados, você não consegue definir uma atmosfera esterilizante prévia à entrada do óxido de etileno adequada, e com isso você acaba requerendo uma concentração alta, compensa na concentração. E aí você acaba tendo níveis de tolerância, níveis de resíduo no produto alto, e muitas vezes níveis na abertura da sua câmara de esterilização, níveis de concentração ambiente muito altos, né? Isso acontece muitas vezes em níveis assustadoramente altos. E muitas vezes é, se busca assim, bom, mas eu quero melhorar o meu processo de lavagem da carga para reduzir o resíduo. Eu quero melhorar a minha aeração para reduzir o resíduo. Você não está tratando a causa, você está tentando tratar o efeito, porque o produto foi encharcado com oxigênio, ele foi exposto a uma concentração muito alta, desnecessária, e você poderia ganhar tempo, reduzir o seu consumo de óxido de etileno e reduzir resíduos. Então, quer dizer, a estratégia tem que ser complexa, não dá para você olhar uma fase isoladamente, né? A outra pergunta era sobre o bioburden. Você pode repetir, Rose, por favor? Rose, acho que sua câmera, seu microfone está Seu fechado. áudio. Eu falei assim, como que você determina, Cava, como você determina o ponto de partida para avaliação, para o estudo de bioburden, né? Como o controle de carga inicial influencia nessa confiabilidade? Você citou, esse slide a falar, na definição dos limites, mas como eu determino essa carga? Assim, eu conheço o bioburden, não tenho expertise em ETO, em alguns tipos de esterilizações. A minha carga hoje para conhecimento de bioburden é para mim determinar, por exemplo, do meu conhecimento técnico é maior para uma filtração esterilizante, para uma redução de carga, qual tipo de solução, de repente, tampão, pH que eu tenho que ter na minha solução. Então, eu trato de um modo diferente, mas você pensando hoje no ETO, como você determina isso, Cláudio, a sua carga? Para sua Bom, qualificação, né? você, na Porque verdade, são precisa coisas determinar. distintas. Exatamente, mas aí você precisa assegurar que o seu produto que foi montado com as matérias-primas que você recebeu, que você manuseou em um ambiente determinado. Como que era esse ambiente? Qual a classificação desse ambiente? Quais eram os procedimentos que você tinha? Qual era a sua estratégia de controle de contaminação? Então você espera que você tenha um nível de contaminação dentro de um limite estabelecido. Então, você tem um limite de controle, você tem um limite de alerta, e que você vai procurar trabalhar sempre abaixo desse limite de alerta. E que a partir do momento em que você ultrapassa o limite de alerta, algo precisa ser feito
na sua estratégia para que você não ultrapasse o limite de controle, né? E o seu processo de esterilização, ele estará validado para o seu limite de controle. Então, é usual aqui a gente estabelecer, por exemplo, que você tem aqui uma concentração, um buyer burden estabelecido, seu limite de controle, seu limite de aceitação em 10 a 2, e que você tem um limite de alerta em 10 a primeiro, por exemplo, né? Então você aceitaria isso você determina qual é o seu ponto de corte e você vai tomar as medidas para que isso aconteça. Agora, quando você valida, você não valida, você tem que validar pelo seu limite de especificação. Então, significa que se eu considerei que o meu limite de especificação de Baia Burda é 10 a segunda, e eu quero chegar a 10 a menos 6, então eu preciso fazer 8 reduções logarítmicas, né? De 10 a 2 a 10 a menos 6, eu tenho 8 reduções. Termossensibilidade, né, e limites do produto. Quais são as estratégias que você define os limites, né, seguros, temperatura, pressão, umidade, como garantir integridade sem comprometer a eficácia microbiológica? Eu vi que você, em um dos seus slides, você colocou, tem alguns itens, né, vamos dizer, tipo de embalagem. Eu tenho uma seringa que tem vários tipos de material. Ela tem borracha, ela tem polietileno, ela tem outros tipos, e a sensibilidade desse material, como você acaba determinando na sua estratégia do seu estudo? É, Rose, a resistência de uma corrente é a resistência do seu elo mais fraco, né? Então, é muito comum você ver, por exemplo, em OPME, você vê os produtos, os materiais são materiais termorresistentes, mas muitas vezes você tem um componente naquele produto que é um componente termosensível. Então, o seu produto é termosensível, porque aquele componente não iria resistir a uma esterilização térmica, né? Então, você precisa conhecer o comportamento de todos os seus componentes para poder determinar de que maneira fazer. Por que que o óxido etileno ele é o processo de esterilização mais utilizado para produtos termosensíveis? Porque os dispositivos médicos normalmente são feitos por diferentes termoplásticos. O óxido etileno é muito compatível com todos eles, né? E tem um nível de difusibilidade muito grande. Então, essa ampla compatibilidade e uma difusibilidade muito grande torna, realmente são duas características extremamente importantes, né? Essas coisas fazem com que você consiga uma solução única que atenda a diferentes produtos. Então, essa é a questão. Agora, em termos da determinação da sua temperatura, do seu limite, seja temperatura ou umidade, a temperatura, o limite é o limite estabelecido pelo seu elo mais fraco. Então, você Tá. precisa analisar a sua estrutura de produto em detalhes. Então, no caso, Cláudio, o que que eu entendo? A gente, assim, na análise de risco, se eu determinar, vamos dizer, a seringa, o corpo da seringa e o êmbolo, que é uma borracha que é que eu imagino que venha a ser mais sensível, eu vou determinar sempre pela termossensibilidade daquele material, porque ele é o meu mais crítico. Então, o meu ponto de aquecimento, ele pode chegar ele tem uma resistência de 70 graus, então eu vou fazer uma validação a 60 graus com óxido de etileno, onde esse é o meu ponto mais sensível, que eu não posso ter danificar esse É, material durante a esterilização. Então, a é. minha análise de risco ela vai ser baseada, independente dos demais compostos do material que vai estar lá completando, eu preciso sempre pensar nessa característica de criticidade, né, na minha análise de risco mesmo, né, avaliar qual que é o risco dessa resistência. Como você falou, achei como que chama esse teste no De, produto? Como que é o nome do teste da resistência do produto? ah, Você usou um termo. da resistência microbiana, você fala Não, não, dos de letais? resistência do próprio material. Não me lembro, eu falei aqui, não estou lembrado o que foi. Não, sem É, problema. Então, assim, pensando nessa resistência, se eu tenho um material que ele tem o meu ponto de resistência menor, é ele que vai ser o meu determinado como crítico é, para minha avaliação de mas, equivalência. mas não se esqueça da questão do uso pretendido, né? Então, se você está falando de um produto que é um produto de uso único,
e você tem essa avaliação. Se você pretende que esse produto seja um produto de Hum, uso múltiplo, você vai ter de ver se o material foi exposto repetidamente àquelas condições que você estabeleceu, se ele vai suportar aquele número de reprocessamentos que você estabeleceu e se ele vai manter a funcionalidade tal como foi previsto. Então, o uso pretendido ele é muito importante nesse aspecto, né? E sim. é assim, naturalmente torna uma análise mais complexa. Eu tenho visto hoje muito material, assim, muita reutilização na indústria de mangueiras, né? Filtro, mangueira, e poucos estudos sobre. Então, assim, o que eu tenho, assim, já acompanhei estudos de uso de mangueira sendo reesterilizada, testes de lixiviáveis sendo executados com bons resultados nessa reesterilização, mas não pode esquecer também que nós temos os extraíveis para esses materiais, né? Então, tem que avaliar os dois, não somente de lixiviáveis. Ok, não é obrigatório, o fornecedor ele fornece para nós os de lixiviáveis, tem todo um histórico, mas depende, porque às vezes eu tenho uma composição que ela é alcoólica, ela danifica, resseca a mangueira, e ela não vai ter a mesma durabilidade de um material de reesterilizado novo, né? Feito só com estudos simulando reesterilizações. Eu também preciso pensar nas características do meu produto, né, Cláudio? Sem dúvida. Eu diria para você o seguinte, Rose, que da mesma maneira como você estabelece na indústria, você estabelece uma estratégia de controle de contaminação, para quê? Para assegurar a condição que o seu produto se apresenta, no caso de um produto com esterilização terminal, tá? Uhum. Como que o produto se apresenta para esterilização? No caso do produto de uso múltiplo, é a mesma coisa. Você vai ter de estabelecer a sua estratégia que assegure que aquela condição seja atendida, né? Então, eventualmente você vai falar, não, tudo bem, mas eu consigo estabelecer que eu vou entregar aqui entre esse e esse nível de contaminação. Ok, você vai validar o seu processo assim para o seu ponto superior, assim como a gente define o bioburden. Se estabelece um limite superior e você tem que ficar abaixo dele, porque o seu processo de esterilização foi dimensionado para isso. Hoje, acho que assim, a tendência assim, que a gente vê, o próprio FDA tem hoje uma preocupação grande em relação à concentração de óxido etileno que você usa, né, por conta das questões de emissão, das questões de saúde ocupacional, de Ambientais. resíduos, e estimula o consumo das indústrias para buscarem processos de esterilização com níveis de concentração muito baixos, né, de buscar redução de níveis de concentração de óxido etileno. Então, a gente, isso faz com que, inclusive, muitas vezes, é muito comum, dos métodos de validação biológica muito utilizado é o método do meio ciclo, que é um processo de overkill, você faz 12 reduções logarítmicas. Então, ele é um processo que a sua condução é muito simples, porque você consegue, se você faz N ciclos de esterilização repetitivos, em que você elimina toda a população de micro-organismos dos seus indicadores biológicos, e você mostra isso de uma maneira consistente, se você passa o seu ciclo de produção, você trabalha com o dobro do tempo, então você prova que você fez na sua validação 6 reduções logarítmicas, se você dobra o tempo, você faz 12. Então, isso é um overkill. Ótimo, isso é interessante. Mas a chave disso tudo é repetibilidade, reprodutibilidade do seu processo. O processo tem que ser repetitivo. Se ele não for, você corre o risco de não entregar o SAL requerido, né? Cláudio, E agora, nós temos 6 perguntas, aí eu vou tá, colocar aqui para você. beleza. Mas desculpa, eu te cortei. Não, não, o que eu quero dizer é que a gente tem a tendência é que as empresas busquem fazer a esterilização sem sobra de tempo necessário. Quer dizer, você faz a sua validação usando a menor concentração possível, né? Sem exageros, né? Quer dizer, você tem que Sim. trabalhar com mínimos de concentração
do seu agente esterilizante, seja álcool etileno, seja peróxido de hidrogênio, vai trabalhar com concentrações menores possíveis, né? Sim. O Henrique Bezerra, ele pergunta, boa noite. Calibração dos sensores de temperatura e manômetros devem estar previstos sempre em conjunto com o cronograma de qualificações de desempenho e operacional? Essa eu posso responder. Eu entendo assim, a calibração, ela tem os seus períodos pré-determinados. Então, ele tem que sempre atender, Henrique, a calibração, quando você está fazendo uma qualificação, uma certificação, ele tem que estar dentro do processo ele tem que estar de acordo com o que determina a norma de calibração, né, desse instrumento e criticidade do uso desse equipamento, porque a criticidade ele vai determinar às vezes uma periodicidade mais curta do que você tem aí por exemplo, nós temos sensores que você vai fazer calibração semestrais, anuais, né, ou então é apenas para a calibração ela vem somente para como modo de controle, não uma obrigatoriedade por normatização, mas isso você tem que ter um procedimento interno determinando quais criticidades voltadas à sua calibração dos seus sensores, principalmente de temperatura, porque temperatura é um sensor que ele determina ponto, por exemplo, de fusão do seu produto, muitas vezes. E então é importante você trabalhar essa questão, individualmente, essa avaliação ela não pode ser feita de um modo único. Cada equipamento, uma pipeta, um sensor a ser calibrado, ele tem as suas especificações, principalmente voltadas à questão da criticidade do uso desse equipamento e também da necessidade de precisão, né? Porque você precisa estabelecer qual que é a precisão. Então, o tempo vai determinar, todos os dias eu faço uma verificação dessa calibração? Não. Diariamente? Semanalmente? Qual que é a criticidade desse uso? Um exemplo, tem uma calibração de balança que eu faço, tenho controle em processo na minha área produtiva, onde o volume do meu produto, ele vai ser alterado conforme a capacidade, o volume, ele determina a quantidade do meu medicamento ser dispensado. Então, se eu tenho uma não conformidade em uma balança, por isso que normalmente balanças de pesos de produto, por exemplo, independente de ela ser uma célula de carga ou uma balança, é feito uma verificação diária para ver se ela não está tendo variabilidade. E aí a calibração ela é feita para comprovar que aquele instrumento não está tendo variabilidade. Mas o que garante é o dia a dia do controle, né? É a mesma coisa. Você muda os equipamentos, você não faz calibração, não avalia posicionamento, então o sensor ele está incorreto, ele não vai fazer a leitura adequada. Então, acho que é um conjunto de especificações que Não, você precisa avaliar. não, eu concordo com toda a sua avaliação, queria aproveitar e fazer um adendo aqui, que eu acho que pode ajudar o Henrique também nessa pergunta dele. Eu acho que é muito importante a gente fazer, porque eu quero fazer uma conexão com a questão das especificações de processo. Acho que é muito importante a gente fazer uma correlação entre calibração e confiabilidade metrológica. Quer dizer, a calibração é necessária, a confiabilidade metrológica é muito mais do que isso, é a sua sistemática de como que você garante que os seus instrumentos de processo, de controle de processo, eles estão de acordo com as suas especificações. Então, eu entendo que é importante que você tenha uma estratégia estabelecida na sua sistemática de confiabilidade metrológica que assegure que os seus instrumentos estejam calibrados e com erros sistemáticos e erros aleatórios, com incerteza de medição, compatíveis com as suas especificações de processo. E que você tenha segurança sobre isso, eventualmente até mesmo com redundância, né? Então, de você ter sensores que são redundantes. E aí, aqui a gente fala sobre, se, por exemplo, se você vai falar de um controle de temperatura numa estilização por óxido etileno, ela é importante, mas ela tem uma determinada, você aceita um nível de incerteza mais alto. Se você fala em esterilização térmica, em esterilização por calor úmido, você vai ter um nível de incerteza muito menor. Então, essa análise crítica ela é fundamental. Era só esse complemento que eu queria fazer a sua fala, Rose. Eu acho que é importante essa questão, essa distinção sobre calibração e sistemas de confiabilidade metrológica.
Aliás, é um tema bastante amplo, cabe um webinar só para isso. Exato, pode deixar que o ano que vem nós traremos um webinar só sobre calibração com especialistas. Porque assim, eu não sou especialista, eu sou uma usuária dos equipamentos, mas para mim, todos os meus equipamentos devem estar calibrados no momento que eu vou fazer, independente das frequências. Próxima pergunta, Cláudio. O Rodrigo Marconi. Considerando o método de esterilização mais comum e recomendado para meios de cultura líquidos, aquosos em frascos de laboratório, utilizando tampas soltas ou plugs de algodão, podemos considerar vapor úmido? Bom, volta aí a questão da análise do produto. Acho que aí, talvez Rodrigo, talvez eu não conseguisse responder agora de bate-pronto para você qual que é a melhor ou o melhor É, método. hoje o Mas a método mais princípio, utilizado é a autoclavação, né? Porque é o aparentemente que sim. tem menor dano. A questão do algodão, eu não acho que seria algo recomendável para esse tipo. Eu vou responder essa. O algodão, ele não seria um item, por exemplo, para você fazer o tamponamento do seu material. Então, o ideal é sempre que você faça o tamponamento de forma que ele não fique totalmente vedado e tenha essa transferência, né? Mas você consiga também fazer a transferência de calor. E o método mais comum de hoje de utilização, Rodrigo, para meios de cultura é a esterilização por autoclave. Ou você faz uma esterilização por autoclave, então você faz de forma por filtração esterilizante, são os métodos mais convencionais. Ou irradiação. Quando você está falando em grandes volumes, por exemplo, eu tenho uma planta fabril de placa de monitoramento ambiental. Normalmente você vai fazer por irradiação. Eu acredito que o ETO ele acaba não sendo uma das opções para esterilização de produto, né? Porque, de certa forma, o seu meio de cultura ele também é um produto, né? Então você não vai ter você vai acabar perdendo características com o ETO por conta de um agente químico. E a irradiação, ele já tem estudos hoje que comprovam que a irradiação para placas ou autoclavação, elas são mais efetivas, né? Mas uma das coisas que eu diria que não seria ideal é utilizar a placa de algodão, até pelo. Depende muito do seu uso, né? Do ramo da sua empresa, mas vamos pensar, eu estou falando de um item que ele gera muito particulado. O algodão, ele gera muito particulado. E outra, ele é higroscópico. Ele tem uma capacidade muito alta de absorver e fungo, né? Então, assim, ele é péssimo para vários pontos do seu processo. Então, às vezes você pode estar tendo uma contaminação neste algodão porque não está matando a carga adequada dele e não porque a sua carga de bioburden é uma carga alta, mas porque você está colocando outros itens dentro do seu processo que você não mensura. E isso pode ocasionar, no caso de uma contaminação, e o seu algodão que está contaminando o seu produto, e não a placa que não está sendo esterilizada ou o meio de cultura que não está sendo esterilizado de modo adequado. Quer É, complementar, Cláudio? Não, só comentário é que você fez uma bela análise de risco, Rose. Acho que você respondeu com exemplos aquilo que eu imagino. Você precisa. Eu voltei aqui a esse slide, que foi aquele slide lá no início, Rodrigo, que a gente falou sobre quais são as exigências do produto. São perguntas que nós precisamos fazer para poder responder. O que eu vejo, realmente, como você falou, o que eu vejo de mais frequente é a utilização de calor úmido, ou em algumas situações na fabricação, de você usar radiação ionizante. Óxido de etileno, a gente tem que levar em conta a questão dos resíduos, né? Se isso vai, o impacto que isso causa no seu produto. Então, e a resposta ainda vai passar por outro aspecto que você precisa levar em conta, que os aspectos fora as questões técnicas, mas as questões de custo, de lead times, de legislação. Então, se você precisa fazer isso, você precisa mandar isso para um terceiro, para fazer uma radiação, para depois retornar para você. Isso está dentro da sua lógica, né? Então, tudo isso precisa ser pensado dentro da estratégia técnica de qualidade, mas sempre pensando na estratégia, pensando que isso faz parte de um negócio, né? Então, olhar esse aspecto também acho assim extremamente importante. Sim. Então, vamos para a próxima pergunta, Cláudio. Uhum. É, Pensando na carga microbiana inicial, as empresas que terceirizam o processo de esterilização precisam de ambientes controlados para o processo de embalagem. Para a limpeza, seria importante também. Esses ambientes podem ser projetados seguindo quais normas ou requisitos?
Tem classificação de área ideal? O processo de limpeza pode ser somente ar comprimido? É obrigatório ter anticâmara, lavatório de mãos? Essa, você quer responder, Cláudio? Depois eu respondo. Bom, posso começar aqui. Vamos lá, eu acho que acho que de volta nesse, nessa questão aqui que a gente pode usar esse slide aqui. Na verdade, você está dizendo que o produto vai ser esterilizado e ele tem um ponto de partida. Ele parte de uma contaminação inicial que você precisa fazer com que ele se apresente para a esterilização no nível de contaminação mais baixo. Toda essa trajetória precisa ser validada, assim como toda a trajetória de uma matéria-prima dentro de uma fábrica, né, ela é planejada e consolidada para que o produto se apresente para esterilização daquela forma. Então, eu entendo que os cuidados, naturalmente, você está com um produto sujo ainda, o produto contaminado, ele vai ter uma fase que você não vai ter requisitos maiores, mais rigorosos, porque você está lidando com um produto contaminado, mas a partir do momento que você começa a fazer a desinfecção e limpeza, você vai ter que adequar essas áreas, né? E até que você vai chegar com o produto em condição de ser esterilizado, né? Então, esse é um tema que eu acho que vai ser objeto de discussão agora com a recente consulta dirigida da Anvisa sobre o marco regulatório para dispositivos médicos, né, de processamento de dispositivos médicos. Eu acho que esse vai ser um tema, vai ser amplamente discutido na sociedade. E eu acho que essas questões volto a dizer, a gente está falando não está falando de esterilização propriamente dito, somente. A gente está falando de estratégias de controle de contaminação. Diferentemente daqui, de um produto que você parte, de um produto de uso único, você parte da contaminação da sua matéria-prima, aqui você vai trabalhar de um produto que foi utilizado e que ele vai passar pelo, pelo, por todo o processamento. Toda essa trajetória precisa ser validada. Mas, Rosa, você pode complementar bastante isso. É. Não, eu vou até deixar Tem uma última pergunta, Cláudio. Eu acho que você respondeu super bem, né? Não tenho muito a complementar. Hoje o que acontece é que a gente, com os métodos de esterilização, nós temos hoje uma carga de material, eles são determinados por classe de área, e nós temos várias normatizações que elas regulamentam para cada, se é medicamento, o que que é, cada classe. Então, nós temos, por exemplo, a IN 35, anexo 1, a 14644, pensando nessa pergunta da Priscila, né, Priscila, ela vem com uma característica de classe diária e principalmente fabricação que eu vou estar utilizando. Então, eu tenho validações de limpezas, validações de monitoramento, tipos de sistema de diário e tudo mais. Eu vou para a última pergunta, mas eu queria falar para vocês assim, esse webinário ele fica gravado no site da SBCC, tá bom? Depois, caso vocês queiram ouvir novamente. E lá também tem um canal de perguntas. Então, vocês enviam para nós, né, eu, Cláudio, os especialistas da SBCC, da diretoria, entre outros, nós respondemos vocês. Então, assim, não se limite somente a entrar nos dias dos webinários, podem entrar, nós vamos ter muitas novidades agora, né, daqui para o próximo mês. Eu vou passar a última pergunta para o Cláudio, para a gente, depois que eu passo para a Alessandra para fazer o encerramento, mas eu já quero agradecer, né, sempre a adesão que está tendo. O processo da SPCC, ele vem, esse ano nós viemos com uma média de 2 webinários mês, foi muito bacana, muita gente ouvindo, compartilhando os seus conhecimentos, isso está sendo muito legal. E acompanhem, gente, mês que vem nós vamos ter muitas novidades aí na SBCC, né, para a área hospitalar, para a área de magistrais, reprodução humana e área de contaminação em geral, não focada somente em um nicho de processo, mas pensando no nosso mercado de monitoramento e controle de contaminação, que é o foco da SBCC. Cláudia, eu vou te fazer a última pergunta. E aí depois a gente passa para a Alessandra. Eu deixei até essa última pergunta interessante. Eu achei ela muito interessante. Eu vou tentar. Eu sei que vai ser difícil você resumir ela, mas o Martin Lazar ele fala assim: Cláudio, boa noite, parabéns pela irretocável exposição. Minha pergunta é: o que é feito com o gás ETO após utilizado para esterilização?
Excelente pergunta, Marty. Essa é outro tema que cabe um webinar só para ele. O óxido de etileno tem um limite de tolerância de 1 ppm para uma exposição de 8 horas. Isso é baixíssimo, isso é extremamente difícil de ser medido. Então, ele não pode ser emitido para a atmosfera. Então, você precisa de tratamento com níveis de eficiência de remoção muito altos. E isso é um projeto que precisa ser feito de um sistema de tratamento. Normalmente, o sistema mais usado é o sistema de lavador de gases, um scrubber, e que o óxido de etileno, em reação com água, ele se transforma em etileno glicol e você consegue, então, controlar essa emissão para assim, a níveis muito seguros. Então, é perfeitamente possível fazer um tratamento absolutamente seguro do óxido de etileno, mas isso requer uma atenção muito especial. E isso, eu sempre reforço isso nas empresas, é que esse é uma etapa do processo que ele tem que ser objeto da validação. Então, a gente tem que validar a eficiência desse lavador de gases. A gente está falando de pessoas, a gente está falando da segurança das pessoas que estão ao redor, dos trabalhadores. Então, assim, é absolutamente importante que se faça isso. Existem métodos eficazes de tratamento e depois pode falar isso com mais detalhe. Só queria fazer um comentário que se alguma pergunta ficou sem resposta, por favor, podem encaminhar essa pergunta para a gente, que a gente vai responder, vai ter todo prazer em responder. A gente não gostaria que ficasse nenhuma pergunta sem ser atendida, né? E se precisar, se a resposta foi dada, mas for desejável algum aprofundamento, também estamos à disposição para isso. Eu não deixei nenhuma pergunta sem responder, eu respondi inclusive as do chat para que as pessoas não fiquem sem resposta, mas, como eu falei, pode enviar para nós da SBCC depois nos nossos canais, tá bom, pessoal? Cláudio, muito obrigada, Lê. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Rose. Tudo muito bom, foi tudo muito ótimo. Eu quero mais uma vez agradecer o apoio da Abrava e da Arcontemp aí no nosso webinar. A Rose já falou que a gente vai ter muita novidade, já estamos trabalhando na agenda de 2026. Todos os webinários realizados pela SBCC, eles estão disponíveis no YouTube da SBCC. Pode entrar lá no site também, lá tem um link onde você consegue baixar algumas das palestras que foram realizadas. Então, todo esse material rico aqui fica tudo disponível para todos os interessados. E acho que é isso, e boa noite, e até em breve, né? Acompanhe as redes sociais, que acho que por ali vocês ficam muito bem atualizados. Um abraço e boa noite a todos. Boa Obrigada, noite, Túlio. obrigada, Cláudia. Obrigado. Boa Tchau, noite, tchau. boa semana a Boa todos. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.